Certo. Então, como eu falei para vocês semana passada, né? Nós começaríamos, então, hoje a falar sobre... Começaríamos e terminaríamos, né? A falar, então, sobre as leis de Mendel, né? Os estudos de Mendel dentro da genética. Então, vamos lá. Para quem não sabe, este senhor aqui, elegante, muito bonito, é Mendel, tá? Gregor Mendel. Ele é um austríaco, né? Era austríaco, na verdade. E entre 1856 e 1862, ele realizou, então, cruzamento de várias ervilhas durante todos esses anos, aí, várias variedades da espécie de ervilha, né? E só um fato interessante, ele era um monge, assim. A intenção dele com esse estudo, então, era compreender como acontecia a transmissão das diferentes características presentes na planta, no caso, na ervilha neste momento. Aí é importante a gente relembrar que os conceitos de DNA, de cromossomo, de gene, eles ainda não estavam presentes na ciência nesse ponto, tá? Então, a gente pode dizer que o Mendel foi um dos precursores, um dos primeiros caras a pensar, então, em hereditariedade, em características que passavam de pais para filhos, por exemplo. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas com tanta planta bonita, interessante, por que ervilha, né? O fato da ervilha é que, além de ter uma variedade, uma diversidade de características muito grande, a gente tem, então, um curto período de tempo para essa planta germinar, crescer e se desenvolver. Então, esse espaço de tempo bastante curto ajudava ele a poder fazer vários experimentos durante o mesmo ano e tudo mais. Então, ele acabou escolhendo a ervilha para fazer isso. Então, vamos lá começar a entender um pouquinho, então, do experimento que ele fez. Ele usou plantas puras. As plantas puras, então, das ervilhas, nesse caso, eram consideradas, então, as plantas que produziriam descendentes iguais. Ou seja, é como se eu pegasse, eu, por exemplo, e o meu filho fosse igual a mim, com todas as minhas características, igualzinho, sem nada para botar nem para tirar. Então, é mais basicamente isso. São plantas puras, são plantas que, então, todos os descendentes eram iguais. Tinha uma característica específica igualzinho. Aí ele conseguiu identificar e controlar a transmissão dessas características entre as gerações que se comportavam como uma partícula. Então, o Mendel traz a ideia de gene, em primeiro ponto, assim, de você ter uma partícula que vai passar de geração em geração, uma característica com essa partícula, tem essa ideia de gene, então. Aí, o que ele faz? Ele pega, então, e faz cruzamento entre linhagens dessas plantas, tá? Então, ele pega uma geração parental, que a gente vai chamar de P, certo? Que vai ter, então, flores brancas e flores púrpuras. Ele pega uma flor branca, uma flor púrpura, geração parental, primeira geração, e faz a polinização. Ele mesmo fazia de forma mecânica, tá? Tem a primeira geração. Aí ele percebe que as plantas filhas, descendentes em toda essa geração P, que a gente vai chamar então de geração F1, elas vão ser todas na cor púrpura, roxo, certo? Então, nós temos aqui a geração P, uma flor púrpura, uma flor branca, cruzando, faz a polinização, todas as plantas da geração F1 saem púrpuras, nenhuma branca. Aí ele, interessante, né? Então, ele resolve, aqui só para mostrar para vocês, ó, as várias informações características das ervilhas, né? A semente podia ser lisa ou rugosa, podia ser amarela ou verde, a flor podia ser roxa ou branca, o formato da vagem podia ser... O que está escrito ali que eu não enxergo? Liso ou rugoso também, e a cor da vagem também podia ser amarela ou verde, tá? Então, tem aí as características principais das ervilhas, que eu esqueci de falar. Depois, então, do resultado da F1, ele faz, então, uma autopolinização da F1. Ele pega essa geração F1 e poliniza, pega o pólen, se vocês não sabem, né? O pólen é a parte masculina da planta, pega o pólen e coloca lá na parte feminina da mesma planta. Aí ele vai obter a geração F2, então, segundo os descendentes. A geração parental seriam os avós, a F1 os pais e a F2 vocês, por exemplo, tá? Nesse novo cruzamento, então, ele consegue obter 3 flores púrpuras
e uma flor branca. Então, ele já tem uma diferença aí, né? Então, ele consegue perceber que a cor pura, então, é considerada uma cor dominante. A gente já viu isso, né? E a cor branca, então, uma cor recessiva, né? Um gene recessivo. O dominante por aparecer em maior quantidade, o recessivo por aparecer em menor quantidade. Então, ele chega à conclusão, lá no século XIX, tá? Que a variação das cores das plantas vão apresentar, então, duas variações, dois alelos do mesmo gene. Então, ele também traz a ideia de gene e de alelo. O Mendel era um cara muito top. Então, hoje a gente consegue já, você deve se lembrar, que a gente viu ano passado, né? A gente representa, então, esses alelos por letras maiúsculas ou minúsculas, maiúsculos para as características dominantes, minúsculas para as características recessivas, né? No caso da ervilha, então, a gente usa o Bzão para a característica dominante e o Bzinho para a recessiva. Então, como a gente já viu também ano passado, cada pessoa apresenta dois alelos para cada gene, né? Duas letras. E aí a gente tem, então, três possibilidades para essa apresentação dos alelos. Podem ser homozigoto, quando dois alelos são iguais, né? E a gente pode ter, então, homozigoto dominante, que é Bzão, no caso da ervilha, e homozigoto recessivo, Bzinho também, no caso da ervilha. Perdão. Ai. Entrou pelo de gato aqui na minha cara. Então, tem duas possibilidades para homozigoto, dominante e recessivo, e tem, então, a terceira possibilidade, que é o heterozigoto ou híbrido, né? Que quando tem uma característica dominante e uma recessiva. Nesse caso, a gente teria, então, um Bzinho. Então, com essa ideia, então, de gene, de alelo, de dois alelos para cada gene e tudo mais, a gente chega, então, na primeira lei de Mendel, que considera que na produção dos gametas, os alelos de um gene para determinada característica se separam de forma independente, de maneira que cada gameta carrega apenas um dos alelos. Então, a gente tem as possibilidades, aí a gente tem que estudar as probabilidades para ver qual vai ser o alelo que vai, então, para determinado descendente, né? Mas, de maneira geral, eles se comportam, então, de maneira independente. Eles não estão ligados entre si. Beleza? Beleza. Assim, né? Beleza. Relembrando tudo que a gente já falou aqui, mas, enfim, já faz quase um ano, então vamos relembrar. Então, existem duas possibilidades dentro dos estudos do Mendel, então. O monohibridismo e o dihibridismo. Então, a gente vai começar aqui com o monohibridismo. A gente tem, então, ali no caso das ervilhas com flores brancas e flores púrpuras, questões, então, de dominância completa, tá? Só que existem, então, casos especiais dessa herança de dominância completa. A gente chama de codominância e de dominância incompleta. Ah, professor, o que é isso? Vamos lá. No caso da dominância incompleta, então, tem uma flor, maravilha o nome da flor, que é típica da região tropical e apresenta dois fenótipos puros. Ela pode ser ou vermelha ou branca. No caso da vermelha, as flores são vezão, né? Os alelos. E no caso das brancas, bezão. Só que, se eu pego essa flor, uma branca e uma vermelha, e faço o cruzamento dessas duas linhagens, eu vou obter flores que têm pétalas cor-de-rosa. Então, elas vão ter um Vzão e um Bzão. Isso significa que eu tenho uma dominância incompleta, porque o fenótipo delas é intermediário. O alelo vermelho é dominante e o branco também é dominante, como vocês podem observar. São dois Vs maiúsculos e dois Bs maiúsculos. Só que nesse caso, acontece uma dominância incompleta. A cor se mistura, eu fico com dois alelos dominantes, mas eu tenho um caso de dominância incompleta. Porque não fica nem rosa, não fica nem vermelho nem branco. Entenderam? Meio de boa, né? Uhum. No nosso segundo caso, então, no exemplo de codominância, né? Nós temos a raça Shorthorn, que é uma raça de bovinos, tá? E aí a gente vai ter três genótipos, então, para a cor do pelo. A gente pode ter um zigoto azão, vai dar, então, bois com pele avermelhada, primeiro caso aqui.
Homozigoto Bzão, que são, então, bois com pele branca. E a gente vai ter, então, heterozigoto Azão, Bzão, formando, então, um boi com pele malhada, com manchas brancas e avermelhadas. Tá? Então, nesse caso, os dois alelos dominantes se expressam. Eu não vou ter um animal rosa, por exemplo. Eu vou ter um animal que tem manchas vermelhas e manchas brancas. Como os dois alelos dominantes aparecem, eu tenho um caso de codominância. Eles coexistem, codominam. Ok? Ok. Tá. Então, aqui só para a gente relembrar o sistema sanguíneo, né? O ABO, para vocês lembrarem. Só para lembrar, então, né? O isão A, isão A, isão A, izinho. Então, o fenótipo de sangue tipo A para a pessoa, né? O isão Bzão e isão Bzão, ou isão Bzão e izinho traz, então, o sangue tipo B. Nós temos um caso aqui de codominância, então, no caso do sangue AB, né? Que eu tenho um isão A e um isão B. Os dois são dominantes. E os dois aparecem, então, né? Codominância é o sangue tipo AB. E o izinho, então, que é o recessivo, né? Que configura, então, o sangue tipo O. Mas isso a gente já viu lá no ano passado também, só para relembrar aqui. Aí, chega, então, o Mendel termina esses experimentos, chega, né, à conclusão da primeira lei de Mendel, e aí ele pensa assim, se eu fiz com uma herança, olhando só a cor das flores, né? Se eu olhar, então, duas heranças, será que elas vão em conjunto, em frente, ou elas vão independente? Então, o Mendel utiliza plantas heterozigotas, então, né? Que não seriam Bzão, Bzinho, por exemplo. E eu investiga duas características, a cor e o formato das sementes, tá? Então, ele define que, depois, né, dos estudos, a cor amarela, então, vai ser o Vzão, vai ser o dominante a cor da semente, tá? E a cor verde vai ser um Vzinho recessivo. O formato da semente liso é dominante, Rzão, e o formato rugoso recessivo, Rzinho. Então, a gente vai trabalhar agora com duas características genéticas, tá? O formato e a cor das sementes. Ele pega, então, o cruzamento inicial P, entre plantas, que tem sementes amarelas e lisas e verdes rugosas. Então, ele pega uma planta dominante completamente, e outra completamente recessiva, tá? Vzão, Rzão, Rzão. Então, amarela aqui e lisa. E aqui embaixo, Vzinho, Rzinho, rugosa e verde, tá? E aí ele faz o cruzamento entre essas plantas aqui. Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzão. Aí ele chega à conclusão de que os gametas para essa variedade vão dar, então, duas possibilidades. Pode ser um genótipo VR e o VRzinho. Dando, então, para a gente Vzão, Rzão, ou Vzinho, Rzinho, como estão aqui em cima. Vocês vão observar que na primeira geração, F1, então, a gente vai ter 100% das plantas sendo ervilhas amarelas e lisas, certo? Heterozigotas. Aí vocês podem se lembrar, deixa eu pegar um papel aqui. Como é que faz, né? Esse cruzamento. Assim, né? Lembra? Eu pego o primeiro e o primeiro, aí depois o primeiro e o segundo. Então, eu vou ter Vzão, independente se eu pegar aqui, né? Vou ter 4 desse e 4 Rzinho, certo? Eu tenho que fazer V com V, R com R, porque são características diferentes, né? Certo? Sim.
Beleza. Só para lembrar vocês. É heterozigoto com alelos dominantes, então eu fico com as características dominantes amarelas e lisas. Depois, ele faz o cruzamento, então, do F1, duas plantas amarelas, lisas, heterozigotas, certo? E ele acaba por receber, então, 4 tipos, então, de genótipos, tá? Mais 16 fenótipos. Vamos lá, então. Tem uma tabela aí na... Eu não lembro a página agora, mas tem uma tabela aí para vocês observarem. Acho que fica melhor do que no slide, né? Mas então vocês podem observar. Isso. Vocês podem observar, então, que assim como o amarelo é dominante, ele aparece, então, muito mais vezes do que o verde, certo? A gente tem, então, 12 ervilhas amarelas e 4 verdes. Beleza? Beleza. Assim como a cor, a gente tem, então, as ervilhas lisas sendo dominantes. Nós também observamos, então, que nós temos 4, 8, 9, 10, 11, 12 ervilhas lisas e 4, então, rugosas. Certo? Só que elas vão variando. Se vocês observarem bem, elas variam em relação ao genótipo e em relação às características. Uma vai ser verde lisa, mas a outra também vai ser, mas o genótipo vai mudar. Vocês estão vendo? Sim. Os veios, né, remudam, né? Mas apresentam as características, então, fenotípicas são bastante parecidas, mas genotípicas não são, certo? Nós temos, então, 16 combinações diferentes. De maneira resumida, então, olhando só o fenótipo aqui resumido, a gente consegue, então, observar que das 16 possibilidades, nós temos repetições. Amarelas e lisas, nós vamos ter 9 ervilhas amarelas e lisas, de 16 combinações. Amarelas e rugosas, nós vamos ter 3 de 16 combinações. Verdes e rugosas, a gente vai ter só uma das 16, vai ser a recessiva completamente, né? E verdes e lisas, então, a gente vai ter 3 de 16. Então, as características vão se repetindo, apesar do genótipo ser diferente, né? Mas, de maneira geral, o fenótipo é dessa maneira aí. Então, percebam que usando só duas características, eu tenho 16 possibilidades. Vocês pensem a gente, ser humano, quantas características são levadas em consideração, quantas possibilidades para todas as características. É bem louco estudar isso. Mas, enfim. Com essa análise, então, a conclusão que o Mendel chega é que as duas heranças, elas não estão ligadas. Porque não é necessariamente todas as plantas que são amarelas que vão ser lisas. Nem todas as plantas que são verdes vão ser rugosas. Então, ele chega a essa conclusão de que elas são independentes. Aí ele bota de uma maneira mais bonita, né, dizendo que pares de genes em pares de cromossomos diferentes se distribuem independentemente na meiose. Então, é muito ao acaso, na sorte, digamos assim, né? A natureza vai selecionando e vai passando essas características adiante de maneira independentes e aleatórias. Basicamente, esse conteúdo todo a gente já viu, né? Então, era só uma pincelada aí para dar uma refrescada na cabeça de vocês para a gente poder fazer as atividades. Vocês têm alguma dúvida? Não? Não. Tá. Então, você que não veio para a aula, agora, você vai ter que fazer... Deixa eu pegar aqui e abrir para não dar zica. Você que não veio para a aula vai fazer as atividades 1 a 4 da página 41, 1 a 4 da página 43 e 1 a 4 da página 46. E vai me mandar até sexta-feira. Você que não veio para a aula. Depois de sexta, eu não aceito mais. Um beijo no seu coração.